Caramba, aí não tem como, né? Não tem como. Vamos partir para cima? Vamos partir para cima. Só o Luquiba concentrado aí que tá chamando a atenção da gente, mas tudo bem. O Luquiba vai se abrir aí ao longo do podcast. Ele vai Sinto. Tá florescer, bonito? ele vai florescer. Tá bonita essa imagem assim, ó, de fundo dele. Ai, ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. O meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Eu devo ter errado esse início de vinheta, mas não tem problema, porque estamos em momento de playoffs de NBA, na hora que o basquete vira de verdade e está muito divertido. Eu estou com a minha bolinha aqui na mão, só para ter alguma coisa para apertar, porque a minha hiperatividade me impede de ficar sem alguma coisa aqui mexendo. Então estou com a minha bolinha de basquete aqui. Nessa mesa maravilhosa para falar de playoffs de basquete e playoffs de hóquei. Boa noite, Fernandão. Como o senhor vai? Sua cara está muito boa. Fala, meu patrãozinho Luquiba. Já deixo aqui meu abraço e meus sentimentos pela ausência do Eric aqui hoje com a gente. Um abraço também para todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Até que enfim o basquete começou de verdade, né? Porque aqueles 82 jogos que cada time faz durante a temporada regular não serve para absolutamente nada. O que vale é agora. E embora a NHL vale alguma coisa os 82 jogos, os playoffs já começaram quentíssimos. Gols para todos os lados e algumas surpresinhas aí. Inclusive na série que o seu time está jogando, essa primeira vitória, eu já diria que foi uma surpresa, mas aí nós falamos disso mais para frente. Eu vou deixar o Luquiba palpitar, porque ele palpita melhor do que eu nesse assunto de hóquei, com certeza. Falando nele, boa noite, Luquiba, você que está compenetrado, sério, está com uma imagem hoje espetacular, um setup incrível. Você está bem? Eu estou bem. Aqui o computador novamente falhou, então estou fazendo celular. Aí com o celular eu consigo posicionar pegando um ângulo bom, né? Porque o computador fica olhando só a minha despensa, né? O celular, pelo menos, eu consigo mostrar minhas coisas, né? Então, um pouco melhor. Tô bem. Eu só não concordo com uma coisa que o Fernandão falou. Eu acho que nem NHL nem NBA vale. Não vale nada. NBA só vale definir o mando de campo. Só. NHL nem isso vale, porque o mando de campo não é decisivo. Mas eu falo isso mais pra frente. Boa. Então, senhores, eu esqueci o que eu ia falar agora, enquanto você estava falando do Kiba. Não, lembrei. Por favor, utilize o celular. Gostei. Fica bom assim. Fica muito bom. Tenho gostado. Gostei bastante da sua aparência, assim. Bom, como de praxe, aquele jabazinho, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone no cu. Exatamente, conseguimos lá no cu. Não sabemos se somos relevantes, mas estamos com o cu pegando fogo. Não esqueçam também de entrar no nosso site, que está ali embaixo, www.tailgatezone.com.br, e conferir belíssimos textos, belíssimos conteúdos que temos lá. E também para você, meu amigo, que está nos vendo, provavelmente está no YouTube ou está no Spotify, mas saiba que estamos no YouTube, sim, então estamos no YouTube. Acesse nosso canal lá, Tailgate Zone. Se inscreve no canal, deixa comentário nesse podcast aqui ou em qualquer outro vídeo, ativa o sininho, dá like. Isso aí, gostei do sininho, Fernandão. Ou o Luquiba, não sei quem foi porque eu não vi, mas façam isso, é importante pra gente. É importante. Eu fui tomar uma água. Você falou que o cu tava pegando fogo. Eu falei, deixa eu tomar uma água aqui. Pra ver se refresca, né, Luquiba? Exatamente. Mas é isso. E também eu vou deixar o podcast inteiro rolando aqui embaixo, o link para você nos ajudar no Apoia-se, porque estamos com aquele projeto maravilhoso do Tailgate Zone lá no Pan-Americano de Santiago,
agora em 2023, em outubro e novembro de 2023, começando lá no dia 20, vai até o dia 4. Então estaremos em loco, cobriremos através das pessoas de Natan e também Felipe Martins, meu xará até no sobrenome. O que foi, Luquiba? Comente. É o Felipe Martins, né? Felipe Martins. Mas é isso, estaremos lá. Eu acho que também estaremos em mais pessoas. Provavelmente eu, Luquiba, Fernandão também estaremos por lá, fazendo vistorias ao redor, apoiando os rapazes e também coletando informações de outras formas, pois as credenciais nos dados foram apenas 2 e estarão com o Natan e com o Felipe Martins. Mas acessa lá no apoia-se/TZNopan 2023, nos ajude a realizar esse baita projeto, um projeto que esse site aqui já viu. Mas, enfim, seguindo, vamos começar agora nosso papo, que já foi muito, muito longo aqui nessa introdução. Vamos para os pontos da semana. Tem muito ponto. Corta, chuta, para primeira Tá maravilhoso. O quarta-chupa tá maravilhoso. Falando em corta-chupa, vamos começar com o NBA e vamos começar falando de um assunto que a gente já meio que discutiu aqui antes de entrar no ar, e que diz respeito a um cara que, quando eu li, falei, olha ele falando chupa para nós, que é o senhor Russell Westbrook. Eu coloquei na nossa pauta que o Westbrook tem ido muito bem na série, muito bem, obrigado, que ele tem sido um fator muito positivo na defesa e que tem contribuído com o Clippers, e por isso a série está em 1-1. No que eu coloquei isso na pauta para conversarmos, eu tenho as estatísticas aqui, eu vou comentar as estatísticas em breve. O Fernandão levantou a mão e falou assim, opa, patrãozinho, o negócio não é bem assim. Aí eu falei assim, tudo bem que o negócio não é bem assim, mas eu quero pedir desculpas para o Westbrook. Então deixa eu também dar uma elogiada nele, porque como o glorioso Paul George disse nessas últimas semanas, a gente só olha as presepadas de Westbrook e não olha o quanto ele contribui em outros aspectos. Obviamente que no jogo de ontem teve várias presepadas do Westbrook, várias bolas que nem no aro chegaram, mas, entretanto, todavia, porém, no jogo 1, o glorioso Russell Westbrook defendeu o Durant, o Booker e o Chris Paul em 59 posses diferentes. Nessas 59 posses que ele defendeu, os três tiveram aproveitamento de 25% nos arremessos de quadra e tiveram só 6 pontos. Então, sim, isso é uma diferença. Só que aí, eu fui muito simplista para fazer minha análise. E o Fernandão trouxe pontos e falou assim, beleza, ele foi um fator importante para marcar esses 3. Mas no time do Suns não tem só os 3. E o resto mandou muito bem. E o que está dando certo nesse Clippers é que um ataque que está funcionando minimamente sem Paul George. E eu queria também já alfinetar o Paul George. Esse time está rodando melhor sem o Paul George. Fica aqui minha crítica também. Fernandão, falei demais, pode falar. Ele não perde esse ódio pelo Paul George. Não é ódio. Eu não sei, essa paixão. Não é ódio, ele tá falando assim. Ele não tá fazendo falta no Clippers. Pode vir aqui pro Pacers, vai ser bem servido. Que vem pro Pacers aqui? Vocês estão muito loucos. Vem ser feliz em Indiana. Que feliz, Indiana. Mas, patrãozinho, de fato, o que você trouxe aí são números importantes do Russell Westbrook. Só que depois, quando a gente começa a analisar outros pontos defensivos do Westbrook, e não só do Westbrook, mas também como de todo o time dos Clippers, a gente começa a ver que essa ideia de que a defesa está funcionando, ela não cola muito. Uhum. Por quê? Porque quando a gente olha o plus-minus combinado do Westbrook para os 2 jogos, dá menos 19, ou seja, enquanto ele teve em quadra, o time tomou mais pontos do que fez pontos. Quando a gente olha o plus-minus combinado de todo o quinteto titular dos Clippers para os 2 jogos, a gente tem um menos 99, o que é pior ainda, né? É horroroso. O jogo 1, a gente teve um titular dos Clippers com plus-minus positivo, e no jogo 2, todos os titulares dos Clippers com plus-minus negativo. Para mim, o grande lance que pende para o lado dos Clippers nessa série até aqui, que está 1-1, né? Vitória dos Clippers no primeiro jogo, derrota dos Clippers no segundo jogo,
é que a gente tem uma diferença de produção de pontos do banco de maneira assim avassaladora, vantajosa para o time dos Clippers. Até aqui a gente tem um 64-23, que é muito mais, né? A gente está falando de quase o triplo de pontos para o banco dos Clippers em relação ao banco de Phoenix. E para esse jogo, especificamente, o jogo da vitória dos Clippers, a gente tem, aí sim, o Russell Westbrook funcionando muito bem nos rebotes ofensivos. E a gente sabe que rebote ofensivo é uma grande oportunidade, né, uma grande segunda oportunidade para o time pontuar. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que centrar a análise em cima dos Clippers. Claro, tem uma participação importante do Westbrook marcando os principais jogadores de Phoenix, mas, como você falou, né, o Phoenix não são só esses 3 caras. E aí, quando a gente olha a produção defensiva do time dos Clippers no geral, ela é uma produção do quinteto, pelo menos, muito fraca, muito ruim. E talvez por isso a gente tenha visto uma sobreposição dos Clippers no primeiro jogo, muito por uma produção ofensiva bastante positiva, e aí eu estou falando de pontuação e também estou falando de rebotes ofensivos, mas o que não conseguiu vingar no jogo 2, porque no jogo 2 Phoenix teve um melhor aproveitamento nas bolas de 3, nos arremessos de quadra, e teve uma produção fantástica do seu quinteto titular. E aí isso pode ser um problema para o Phoenix, porque afinal de contas nós estamos falando de um time que não é tão novinho assim, e que não tem tanta profundidade, e vai exigir desses caras já mais rodados muitos minutos de quadra. O Luquiba falou isso no episódio passado, né? Jogadores experientes para uma série de 4-1, 4-0, beleza, dá para ir tranquilo. Várias séries de 4-2, 4-3, será que esses caras aguentam? Esse é o lance para a gente poder ver Phoenix. E aqui, antes do Luquiba falar, só deixar o que mais me deixou puto no jogo de ontem, com relação ao Clippers, é o senhor Batum sair de quadra com 0 pontos. Uma vá pra puta que lhe pariu, francês. 0 pontos? Você tem vergonha na cara? E Eric Gordon também com 12 pontos só. Então, assim, lamentável a atuação desses 2 senhores. Só para deixar aqui meu disclaimer de putice, porque eu fiquei até tarde assistindo esse jogo e fiquei inconformado com esses 2 cidadãos. Por favor, Luquiba, fique à vontade. Não, eu concordo com o Fernandão. Concordo quando ele diz que o sucesso de Phoenix é série curta. Não adianta você querer desgastar esses caras, porque Chris Paul e Durant não vão ter perna para aguentar o playoffs inteiro jogando 6, 7 jogos toda a série. É a mesma coisa do Lakers, com o LeBron e o Anthony Davis. Então, o Phoenix tem um time melhor do que o Clippers, mas o que está segurando o Clippers, além do seu banco, é o Kawhi. Esse é o fator, você entendeu? Fora isso, eu não vejo nada a respeito. Você está elogiando o Westbrook, eu não tenho que elogiar nada, eu quero mais que ele se exploda. O cara não fez nada de interessante, aí é porque ele consegue defender uma outra posse, pronto. Não, é o que o Fernando falou. O fato de ele conseguir limitar as pessoas que ele está defendendo a marcar ponto não significa que ele está tendo impacto diretamente na série. É o que o Fernando falou. O Phoenix não tem só os 3 ali para pontuar, tem outras opções. Então, assim, ele vai pegar a principal peça ali marcando, beleza, você vai folgar os outros. Então, ele consegue anular uma pessoa, mas ele não consegue anular o time inteiro. Então, eu não tenho que elogiar o Westbrook, eu também concordo com o Fernandão, eu acho que não é por aí. E eu acho que para Clippers é uma série que a vitória do jogo 1 já foi uma coisa fora da casinha. Eu não esperava, eu esperava que fosse uma varrida de Phoenix. E aí eu acho que o Phoenix acordou e falou, peraí, vamos começar a jogar direitinho, porque senão a gente vai começar a desgastar quando não é para desgastar. Minha pergunta para a gente fechar essa série aqui é a seguinte, mantemos o que a gente mesmo pensou, só que é Phoenix, com certeza, ou a visão de vocês após esses 2 jogos acha que pode complicar um pouquinho? Não, para mim mantém o mesmo pensamento. Eu tinha colocado, acho que Phoenix em 5, ainda tô dentro desse palpite, acho que não alterou não. E aí, Fernandão? Eu também acho que Phoenix ainda se mantém. Mas até porque precisa de ser Phoenix e rápido, por isso que o Luquiba trouxe na semana passada e que a gente reforçou aqui hoje, né? Não dá para levar séries de 7 jogos toda hora. Esse time não vai aguentar, falta profundidade.
A gente teve um jogo 2 em que se concentrou, todas as ações se concentraram no quinteto. Né? A variação ali, a produção de banco do Phoenix Suns tem sido baixíssima, e a gente sabe que vai ser em cima dos 5 caras titulares é que o jogo vai ser construído, que é o normal, claro, você tem um quinteto titular justamente para isso, mas é importante você ter peças importantes ali de bancos, não só para tirar minutos de descanso, mas também para produzir ofensivamente. A gente não está vendo isso de Phoenix, então mais do que nunca, Phoenix vai precisar acabar com essa série logo. Em 5 seria fundamental. Beleza, então seguindo para uma outra série aqui, no leste agora, essa eu acho que vai ser bem rápido, a gente vai acabar passando por ela bem rápido, que é Hawks e Celtics. Luquiba, já vimos que o nosso querido Trae Young sem o Madison Square Garden não consegue. Como fazer? Tem alguma coisa a se fazer? O Al Horford pedindo tempo depois de marcar cesta. Tá uma várzea essa série. 4-0, fecha rápido. Várzea para quem? Várzea pro Hawks, obviamente, né? Bom, eu só posso começar dizendo um canto que a torcida do Garden fez. Overrated. Só isso que eu posso falar. Caramba, tá feio. Isso, eu acho assim, acho que o nome, a brincadeira dessa série é justamente Trae Young, né? Tá feio para ele. Sim. Não, a questão definitiva foi, eu não esperava que Atlanta iria passar. Eu até comentei com você, para mim seria Miami nesse jogo, e aí sim seria uma série muito dura para Boston. Foi uma benção para Boston ter pego Atlanta agora. Não acho que vai ser 4-0. Boston vai perder um jogo. Eu acho que fecha em 5 jogos também. Para Atlanta não tem muito o que fazer. Pegou um enquadramento complicado. Eu acho que o matchup Atlanta e Boston encaixa muito bem para Boston. O tipo de jogo de Boston não fortalece, né, o Atlanta. Eu acho que não tem o que fazer para Atlanta. Torcer para ter uma noite ruim, né, do poderio ofensivo de Boston. Aí você vence um jogo, tenta construir um momento ali, põe um pouquinho de pressão, vence talvez no segundo jogo, mas se as coisas se desenrolarem normalmente como vem acontecido, Boston consegue abrir fácil, e aí a Atlanta tem que ficar correndo atrás, e aí a gente sabe que Boston costuma perder um pouco de ritmo no terceiro tempo, né, terceiro quarto, aliás, mas quando você tem 30 pontos de vantagem, que foi o que aconteceu no jogo passado, não tem o que fazer. Você praticamente reverter uma diferença dessa por noite não rola. Então eu acho que 5 jogos acaba a série. 2-0, agora vai para Atlanta. E esse Hawks, Fernandão, acho que errou nesse rebuild, né? Acelerou demais. Patrãozinho, eu acho que eu tô com o Luquiba, né? Qualquer vitória dos Hawks nessa série passa muito mais por uma queda de produção dos Celtics do que qualquer coisa de melhora dos Hawks. A gente pega a produção de 3 pontos, 42,45% de média para Boston, 25,25% para Atlanta. No percentual de arremessos de quadra, 51,75% para Boston, 40,7% para Atlanta. Atlanta consegue equilibrar as coisas um pouco na pontuação de banco, 50 pontos para Atlanta, 41 para Boston, e ali no rebote ofensivo, 33 para Atlanta contra 17 de Boston. Mas é o que o Luquiba falou, o time abre 30 pontos, as coisas dão uma aliviada, o cara já não vai em tudo, já sabe que não precisa ir em tudo mais. Então, o Luquiba, né, na sua superstição, garante que Boston ainda perde um jogo, mas eu acho que não perde, não. Acho que essa série é folgada, varrida para o Celtics. Sabe por que eu acho que perde o jogo? Porque, assim, Atlanta está começando a perceber que o Trae Young contra Boston é melhor ficar no banco. Se vocês que gostam de analisar bastante plus-minus, vê o último jogo. Você tem o Collins como titular com plus-minus positivo. Você tem o Hunter com plus-minus positivo. Você tem o Murray, titular, zerado, plus-minus. Aí você tem o Capela, que jogou 20 minutos no último jogo, plus-minus menos 5. E aí você tem o Trae Young. Sabe qual foi o plus-minus dele? Menos 18. Eu ia falar então, assim, menos 15, alguma coisa assim. Então, assim, por isso que eu fiz a brincadeira do overrated, porque, assim, ele
é batido. Você tem Marcus Smart, você tem uma defesa que consegue anular o jogo dele. Então, para Atlanta, talvez começar a inverter um pouco a situação, colocar o Bogdanovic mais para jogar, colocar a bola na mão do Murray. Talvez isso seja a solução para você conseguir roubar um jogo. Eu não acho tão complicado assim, porque Boston depende muito da pontaria de 3 pontos. O sistema todo ofensivo é voltado nisso. Você vê todo jogo, você tem ali o Tatum com 9 tentativas, o Horford com 4, o Smart com 6, o White com 5. Todo mundo tenta chutar pelo menos 5 todo jogo. A diferença estão caindo essas bolas. A gente sabe que tem noite que não cai. Nessa noite que não cai, a Atlanta conseguir anular o fato de você ter o Trae Young ali, você consegue vencer um jogo. Eu não acho que é superstição, não. Eu ainda acho que o jogo de garrafão do Celtics ainda é melhor do que do Hawks também. Então eu acho que não teria nem chance. Se a bola não começa a cair, eles vão partir para dentro. Eu não consigo ver. Eu acho que o Capela marcando o Horford é a coisa mais escrota que eu já vi na vida. Sim, desperdício, né? Isso, total. Não faz nem sentido. Então, eu não sei, né? Eu tô com o Fernandão também, acho que fecha 4 aí, fecha a conta e passa a régua. E sobre o Trae Young, eu vou perguntar isso de novo, eu já perguntei isso em outro podcast. Vai continuar em Atlanta? Não vai? Tem papo de ter trocado? O que vocês acham? Eu já disse da outra vez, eu acho que tem que trocar. Eu acho que tem que capitalizar. Você tem uma estrela que não funciona no seu time. Você tem 2 opções. Ou você remonta um time em torno da estrela, ou você manda a estrela embora e constrói o resto do time. A Atlanta tem uma base interessante. Eu não acho que é um time que é terra de ninguém. Eu acho que se você conseguir capitalizar em cima do Trae Young e trazer talvez uma outra estrela, você consegue ter um time muito mais competitivo. E aproveita que o Young ainda tem, né, capacidade aí de chamar atenção, de conseguir um bom capital para Atlanta. Eu não acho que é tão surreal assim. Pega uma aposta aí, pega 2 apostas, tipo um time como o OKC, um time assim que você tem muito capital para dar, você pega um jogador, uma escolha de draft, alguma coisa do tipo, você consegue ser criativo e consegue capitalizar em cima disso. Ou o próprio Nova York mesmo, que é sedento atrás de estrelas, e a gente sabe que o Trae Young no Madison Square Garden funciona, então eu acho que é por aí o caminho. Boa. Fernandão, acrescentar alguma coisa? Vamos em frente. Então, beleza. Então, vamos para o Oeste agora. Estou fazendo um zigue-zague aqui de costas. Vamos para o Oeste, para a série que eu acho que é a mais... Não sei se é a mais interessante, mas é a que está todo mundo olhando agora, porque realmente está acontecendo algo ali. Estamos falando de Golden State Warriors e Sacramento Kings. Eu gostaria de falar do que todo mundo está falando nos últimos dias, mas eu prefiro falar que tem uma raposinha safada que fez 38 pontos no primeiro jogo e 24 no segundo jogo. De'Aaron Fox jogando absurdamente bem, um ataque do Sacramento Kings que é histórico esse aproveitamento deles, está surreal, o Luquibe está balançando a cabeça lá embaixo, felizão, dizendo, eu avisei, ninguém me ouviu, pau no cu de todos vocês, acabamos de ser desmonetizados aqui, mas ele está muito feliz de estar certo nessa, por isso que ele está balançando a cabeça. Mas é isso, temos o Kings com 2-0 para cima do Warriors, a série agora vai lá para São Francisco. Eu acho que... Tanta diferença assim. Eu acho que tem muita diferença de você jogar numa... Por mais que eu odeie o nome Oracle, ainda bem, porque agora é Chase Center. Agora temos um Chase Center que eu acho que causa muita diferença. Eles gostam de jogar lá, eles sabem jogar lá, então eu acredito muito que mude. Não sei se a gente volta com 2-2 para Sacramento, mas será interessante. Mas, dito tudo isso, temos que ter noção que esse jogo 3 não teremos o Draymond Green, que mais uma vez perdeu a cabeça. Aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: vocês caem na história dele de que o Sabonis puxou o pé e só por isso ele puxou? Só por isso ele pisou? Ou não? Ele foi maldoso mais uma vez. Fernandão, você que tem um coração bom.
Assim, vi a imagem diversas vezes e não cola, né? Não dá para acreditar nisso. Não dá. E acho, patrãozinho, que você falou assim, mais uma vez o Draymond Green perdeu a cabeça. Eu não acho que ele perdeu a cabeça, não. E nesse lance, especificamente, não havia absolutamente nenhum motivo para fazer o que ele fez. Nenhum motivo. Não foi porque ele estava ali se enroscando com Sabonis no garrafão, os dois dando cotovelado no outro, e ele deu um safanão no Sabonis. Não. O Sabonis estava no chão, ele pisou em cima do peito do Sabonis e afundou e saiu correndo. Não tem perdeu a cabeça nisso. Ele foi tosco, foi tolo, foi um imbecil, foi burro. Porque ele está vendo o time dele perdendo de 2-0 uma série, de um time de Sacramento que não sei se ele é melhor, acho que não é melhor do que aquele ali da década de 90, início dos anos 2000, mas tem uma energia gigantesca, maravilhosa, e agora para um terceiro jogo, sem um dos principais marcadores do time, né, o Draymond Green, aguentar um time com De'Aaron Fox, com Sabonis, com os caras jogando como eles estão jogando, não sei, quando a gente pega números dessas duas partidas da série, a gente vê produções bem parecidas, né? 3 pontos, produção percentual de arremessos dentro de quadra, mas quando a gente olha para rebotes no geral e rebotes ofensivos, Sacramento domina. E é justamente nessas segundas chances de rebote ofensivo é que Sacramento tem feito a diferença, né? O primeiro jogo 126-123, ali encostado, o segundo jogo também encostado, 114-106, pouquíssima diferença. Esse 114-106 nasceu muito mais daquele finalzinho de jogo ali que as coisas meio que se perdem, né, por conta do time que está correndo atrás do placar, que era o caso do Golden State Warriors, mas o grande lance tem sido a capacidade defensiva do Sacramento e pegar muito rebote, ofensivo sobretudo, para dar essa segunda chance. E tem o Malik Monk também que explodiu aí, né, nos últimos jogos também, né, Luquiba, que tá jogando muito. E sem encontrar o Keegan Murray também. Bom, o ataque é fantástico nesse time. Vamos por partes, né? Quando eu disse que não faz diferença, é porque assim, Sacramento e Golden State, territorialmente, não faz tanta diferença. Jogar na casa de um, jogar na casa de outro. Foi só nesse sentido que eu quis dizer. Mas a questão é de atitude. Golden State tem um time infinitamente mais experiente que Sacramento, sabe que esse jogo 3 é um jogo decisivo para a série, porque sabe que se você perder esse jogo 3, já era a série, dificilmente você vai conseguir voltar de um 3-0, então sabe que esse é o jogo para as coisas acontecerem. Concordo com o Fernandão, não vou nem falar a respeito do Green, acho que o Fernandão já foi preciso no que ele falou. Eu acho que a diferença dessa série vem sendo as bolas de 3 de Golden State que não está caindo. No último jogo, se eu não me engano, foram 3 só do Curry, né? O Klay Thompson teve um aproveitamento muito bom, acho que foi 50%, mas o Curry, a bola dele não caiu. E a gente sabe que quando as bolas dele não caem, o time de Golden State dificilmente vence. Então acho que Sacramento está de parabéns por conta disso. Para mim não é surpresa. Lá atrás, quando teve aquela troca Haliburton com Sabonis, eu falei para você, é uma troca ótima para os dois lados, porque o Haliburton não encaixava nesse time de Sacramento. Você tem o Fox ali, não tinha sentido você ter Fox e Haliburton no mesmo time. E aí você troca ele e traz um cara que é o 4, que era justamente a posição carente ali do Sacramento. E aí você dá um armador legítimo para a Indiana por conta disso. Então funcionou muito bem para os dois lados. Porque do outro lado você consegue potencializar o Davis, né? Você tira os Sabonis que meio que anulavam um ao outro. Você sabe bem a respeito disso. Então achei que foi uma troca fantástica para os dois lados. Eu não acho que a série está ganha para o Sacramento. Eu acho que esse time de Golden State vai empatar essa série agora. Eu acho que vai ser 2-2. Só uma pergunta, você falou Davis. Você pensou no Anthony Davis? Você queria dizer Miles Turner? Não, Miles Turner, perdão. Eu pensei no Miles Turner. Se eu falei Davis, foi falha minha. A cabeça então tá tudo bem, é que é quase igual. Joga quase igual. O Kiba pensou em Miles Davis, um dos maiores racistas que existem no mundo. Pior que assim. Miles Davis. Eu vou ser bem sincero, é justamente isso. Eu lembrava de Miles, mas não lembrava do sobrenome. A primeira coisa que veio na cabeça foi Davis. Foi a sucessão mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Pode seguir, coloca o jazz, o patrocínio jazz como trilha sonora nessa nossa conversa aqui. Aliás, vai ser esse nome do episódio, Jazz
Um papo de jazz na NBA. Mas eu acho que o time de Golden State vai empatar essa série, vai vencer o jogo 3, e aí vai pôr a pressão em cima do time inexperiente ainda em playoffs de Sacramento. Eu achava que Sacramento levaria a série em 6. Eu ainda acho que vai ser em 6. Eu acho que o fato de ter aberto 2-0 não mudou o andamento. Eu acho que o Golden State vai empatar, aí o Sacramento vence o jogo 5, e aí na pressão consegue vencer o jogo 6. Eu acho que o caminho por aí. Mas eu só quero parabenizar o Mike Brown, que foi um cara que foi muito criticado lá atrás. Acabou de sair. Sim, foi muito criticado lá atrás, dizendo, ele não tem nenhum mérito ali, o que ele está fazendo com o LeBron James, o LeBron talento de um LeBron James, ele é só um marionete, tal, não sei o quê. Ele pegou um time que vinha de 3 anos seguidos ganhando 31 ou menos jogos e fez esse time ganhar 48 jogos. Então, assim, essa melhora passa por ele. Então, parabéns por conta disso. Eu já tinha cantado a bola que estava muito apetitoso as odds do Sacramento, que era um time que ninguém estava falando, mas poderia explodir e está explodindo. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Boa, Luque. Beleza, vamos pular por um outro ponto aqui, que não é nem leste nem oeste, mas está assombrando a todos, é o show de lesões que nós tivemos por enquanto nesses playoffs. Então já temos o Grego fora, quer dizer, não sabemos ainda, ficou fora do jogo, mas não sabemos se volta para o próximo. Tyler Hero, que a gente também não sabe, esse deve ficar fora mesmo, porque parece que fraturou a mão. E temos um Ja Morant, que também não temos ideia se foi uma fratura ou se foi uma contusão mais leve. Perigo, mas de todos esses, o perigo maior é para o Bucks, porque entre esses 3, eu acho que o Grego faz mais falta. Não tem nem comparação, né? O Ja Morant talvez faça tanta falta pro Memphis quanto o Grego para Milwaukee. Eu acho que dos 3, o erro é o que menos faz falta pro time, em questão de individualidade. Mas a questão o erro provavelmente está fora da série e talvez fora dos playoffs. Né? Não me surpreenderia em relação a isso. Miami, a gente falou semana passada, Miami vai perder contra Chicago, os caras estão sem motivação e tal. Pois quebramos a cara 2 vezes, porque falando tanto de Miami quanto de Minnesota, né? Os 2 que a gente falou que ia entregar a paçoca, pelo contrário. E aí viu uma oportunidade, conseguiu vencer um jogo. Cara, se o Grego não voltar para o Milwaukee, eu vejo muito problema com o time de Milwaukee. Porque Miami tem chances real de fazer 2-0 nessa série, e o jogo 3 e 4 é em casa. Então, assim, é um buraco que o Milwaukee vai entrar. Então, talvez vão apressar sim para ele jogar, porque o time se passa por ele. Construir um time em cima dele, você tem um elenco fantástico, você tem o Bobby Portis, que não sei se ainda foi eleito, mas era um dos finalistas para 6º homem do ano. É um time muito bom, muito bem construído, né? E aí você tinha todo um suporte em cima do Grego. Aí a sua peça principal se lesiona, é preocupante demais. Já o Ja Morant, ele faz muita falta para pro Memphis, mas eu não sei se o Memphis consegue ser tão afetado quanto o Milwaukee é afetado sem o Grego. Eu acho que o Memphis tem uma capacidade melhor de conseguir superar a ausência do Ja Morant, pelo fato de ser um time não tão dependente do Ja Morant. O Ja Morant é a estrela, mas não é dependente dele. Já eu acho que o Bucks é total dependente do Grego. Eu não sei se a sua visão é a mesma do Luquiba, Fernandão, mas a pergunta para você, se você for alguma coisa diferente, você pode contar também, mas a pergunta para você é a seguinte: eu falei de lesões de Heat e de Grizzlies, e também falei da lesão de Bucks, do Grego. Entre Heat e Lakers, que de certa forma estão envolvidas no meio de todas essas lesões, qual que tem a maior chance de ser a zebraça? Nenhum deles seria uma zebraça se passar por Bucks ou Lakers passar por Grizzlies ou o Heat passar pelo Bucks. Patrãozinho, eu acho assim que o equilíbrio da série entre Grizzlies e Lakers e Bucks e Heat passa pela manutenção das lesões de Ja Morant pelos Grizzlies e do Giannis pelos Bucks.
Ainda assim, eu acho que a maior zebra, se acontecer, é Heat passar por Bucks. Acho que, é claro, a temporada de Memphis foi sensacional, fantástica, comparada com a dos Lakers, né? A bacia das almas que os Lakers vieram aí nas últimas 3-4 semanas de temporada regular, que depois daquela troca, né, que levou o Vanderbilt para lá, o Hashimura, aí o time deu uma... Aí ele levou a NBA inteira para lá. Aí o time até conseguiu. Mas ainda assim, o fato de você ter Anthony Davis e LeBron James deixa as coisas ali razoavelmente equilibradas. Mas eu acho que sim, a ausência de Ja Morant e a ausência de Antetokounmpo nos Bucks e o Ja Morant em Memphis é um fator de equilíbrio para as duas séries. Ainda assim, acho que se Ja Morant continuar lesionado e Giannis continuar lesionado, é a vitória do Heat na série que vai ser a maior surpresa. Boa. Concorda, né, Luquiba? Acho que... Não, eu não concordo. Eu acho que, mesmo com o Ja Morant, a série tá equilibrada. Independente do Morant, eu acho que ele não tem um peso tão grande assim na série. Porque é o que eu falei semana passada. Se o Lakers tiver o Davis e o LeBron saudáveis, eu vejo o Lakers passando por Memphis. Independente com ou sem o Ja Morant. Já não vejo isso de Miami com o Grego saudável. O Grego estando lá, não tem como. Eu não vejo Miami vencendo Milwaukee. Eu acho que a chance de Miami é sem ter o Grego. Agora o Lakers tem condições com ou sem Ja Morant. Só por conta disso. E engraçado, né, que eu comentei, eu falava que só quem ia parar esse Lakers era o Golden State Warriors. E parece que o Warriors vai ficar pelo caminho. Então, calma, torcedores. Mas eu tô começando a acreditar nesse Lakers. Mas, o Patrãozinho e Luquiba, só para poder chamar a atenção, Heat com 60% de aproveitamento na bola de 3 pontos e 59,5% nos arremessos de quadra no primeiro jogo. Claro. Não sustenta. O Giannis jogou só 10 minutos e 50. Não, é claro, 60% de aproveitamento é um negócio absurdo. O Giannis jogou só 10 minutos. Isso conta muito para o sucesso, né, do time do Heat. Agora, digamos que baixa aí a produção para 45% na bola de 3, 45% nos arremessos de quadra. Sem o Giannis, ainda assim o Heat se mantém ali, sim, brigando, né? Sim. Concordo. Muito bom. Então tá, vamos para mais uma série que agora é no leste e é bem interessante. Essa eu acho que pelo menos tá mais legal de assistir, eu acho, que é Cavs e Knicks. E eu queria dizer para vocês, a energia desse Cavs com Donovan Mitchell é a mesma energia do Toronto campeão com Kawhi. Pronto, larguei, soltei essa no Twitter ontem também, vou esperar crucificar, vou esperar que vire piada isso no futuro, mas eu realmente senti uma energia absurda. A defesa dos Cavs nos playoffs tem sido uma das melhores, entre esses dois jogos aí tem sido uma das melhores. Donovan Mitchell tá com uma energia absurda, ele não saiu de quadra, nem quando eles estavam ganhando de 25 pontos do Knicks. Então, assim, existe uma gana lá em Cleveland que tá legal demais de ver. E não é só Donovan Mitchell. Você tem o Danny Green metendo bola de 3, acertando, corrigindo aquela mão podre dele. Você tem Evan Mobley, você tem o Caris LeVert, que jogou absurdamente bem esse segundo jogo. Jogou muito. Meteu bola de 3, infiltrou, fez o diabo. Então, assim, e você tem o Jarrett Allen ainda, que baita reboteiro e baita proteção de garrafão. Então, assim, esse time do Cavs está bem ajeitadinho e eu não me surpreenderia se eu apagasse hoje e me acordasse e falasse que o Cavs estava nas finais da NBA. Eu não me surpreenderia nem que o Cavs foi campeão. Não tô com calma, torcedores, aqui. Eu realmente estou empolgado com o Cavs que eu estou vendo até agora. E agora vocês podem falar à vontade. Pode escolher, joga em pouco. Não, eu vou ser rápido, vou dar espaço pro Fernandão. O Cavs ano passado já tinha um time muito bom. Fez a troca pelo Mitchell sem perder nenhum titular. Essa foi a chave. Então, assim, a expectativa para esse time do Cavs era boa. Concordo com você. Não me surpreenderia isso acontecer. É um time que tem totais condições de fazer isso. Eu só não acho que ainda é o ponto de falar que ele já empolgou. Mas tem potencial para isso. Dito isso, eu vou ser polêmico. Como eu já fui há um tempo atrás,
quando a gente discutiu sobre um jogador que está aqui no centro dessa conversa nossa aqui agora de Cleveland. Primeiro destaque para o time que ganhou nessa série se destacou na defesa. A defesa foi o grande lance, então Knicks no primeiro jogo, Cavs no segundo jogo, o Jared Allen com 24 rebotes na série inteira, 90 rebotes para Cleveland durante os 2 jogos da série. Dito isso, Mitchell não é uma estrela da NBA e na hora que a coisa apertar, ele amarela. É isso. Então tá bom. Mas eu tô bem confiante nisso. Tô achando que ele tá surpreendente essa temporada, mas pode ser que realmente que aconteça o que o Fernando não falou. A gente nunca sabe. Eu acho. Eu acho que o time de Cleveland já era bem construído. O Mitchell encaixou muito bem nesse time. O jogo 2 foi por conta de Mitchell? Não. Foi por conta do Garland. Eu acho que ele foi o fator principal para Cleveland ganhar. Por isso que eu disse para você, ainda calma, não é para empolgar ainda, mas é um time que tem potencial para isso. Você tem um quinteto titular muito forte. Você tem o Mobley, o Okoro, o Allen, o Garland e o Mitchell. Os 5 são muito bons e muito potencial. E aí do banco, você tem algumas surpresas, né? Você tem o Levert, que teve um jogo bom, você tem o Green, que surpreendeu, mas você tem também o Robin Lopes, que pode dar um pouco de respiro ali pro Allen. Você tem o nosso Raulzinho, que não fez nada no último jogo, mas também é alguma coisa que pode acontecer. E ainda você tem o Ricky Rubio, que é um cara bem experiente também. Então, eu acho que o elenco de Cleveland faz com que esse time possa chegar longe. Mas eu ainda não estou tão empolgado quanto você, cara. Aliás, só um ponto, Fernandão, é rapidão. O Okoro, ele nem voltou depois. O LeVert acabou voltando como titular no segundo tempo. Então, assim, para você ver como a produção do LeVert foi importante também, né, nesse último jogo. Sim. Vai lá, Fernandão, desculpa. Não, e só para a gente falar um pouco do outro lado da moeda também, né, falar dos Knicks, eu acho que a gente teve um primeiro jogo do Jalen Brunson fora do comum, e aí no segundo já deu aquela rateada, porque Cleveland voltou, né, a bateria defensiva toda para cima dele, e aí por isso que eu acho que Mitchell Robinson e o R.J. Barrett precisam aparecer mais nessa série. Os dois até aqui, o Robinson ainda com uma contribuição boa defensivamente, mas esses caras, principalmente o Barrett, tem que pontuar mais. Porque senão ficar muito em cima de Julius Randle e de Jalen Brunson não vai dar para os Knicks. E o Quickley também, né? Porque é outro finalista de sexto homem e no último jogo não veio para jogo praticamente. E o legal que o Fernandão falou do Brunson, eu quero até copiar algo que acho que foi o Giovannone que falou na transmissão, que é realmente impressionante como esses jogadores que vêm de Vila Nova, eles sempre vêm prontos para jogar na NBA. O Brunson, o Laurie, o Donta DiVincenzo, Josh Hart, esses caras sempre chegam muito bem e contribuindo muito para o time. Olha o Brunson. O Brunson tem jogado absurdamente bem, estourou lá no Mavs e conseguiu esse contrato bom aí com o Knicks depois, e tá fazendo jus ao contrato bom dele, e deveria ser um MIP facilmente dessa temporada. Mas é isso, também tô empolgado com o Jalen Brunson, gosto muito dele. Mais alguma coisa para acrescentar aqui? Ou posso jogar os últimos 2 pontos, que é polêmico também, para continuar sendo polêmico esse? Fernandão, Mikal Bridges e Cameron Johnson serão estrelas em Nova York e serão a chave da reconstrução do Brooklyn Nets, porque esses dois jogaram muito, estão jogando muito, e eu tenho mais para dizer. Eu trouxe estatísticas para vocês antes desse podcast iniciar. O Mikal Bridges, ele está em quarto numa relação de jogadores que mudaram de time, não na sua temporada, após a sua temporada de calouro, mudaram de time e pelo menos 27 jogos conseguem um true shooting, que é a porcentagem do seu aproveitamento de quadra, está superior a 60%. Poucos jogadores fizeram isso. Poucos jogadores quem? LeBron indo para o Lakers, Donovan Mitchell indo para o Cavs e um rapaz que foi para o Utah Jazz, que muitos nem devem saber, que é a Adrian Dantley, em 1980. Então, assim, baita temporada que vem fazendo o Mikal Bridges em seu novo time no Brooklyn Nets. E esses dois, Fernandão, farão falta para o Phoenix Suns, certo? A gente falou, né, da profundidade que o Phoenix precisa apresentar por conta do quinteto muito experiente.
né? E aí Michael Bridges e o Cam Johnson são esses dois caras que poderiam trazer essa profundidade para salvar um pouco ali de fôlego de Chris Paul, de Kevin Durant e tudo mais. E eu me lembro, patrãozinho, quando a gente fez o episódio, conversamos um pouco sobre a troca, né, que mandou o Kevin Durant para Phoenix e aí levou um bocado de gente para outros cantos da NBA, eu tinha falado que eu via o Brooklyn Nets como um time para ser chato nesses playoffs. Talvez não seja suficiente agora, né, contra Phoenix, mas, como você disse, em torno de Michael Bridges e Cam Johnson pode nascer um belo time. Acho que esses... Eu não sei se você colocou, né, na pauta de serem estrelas em Nova York, não sei, mas de serem ótimos coadjuvantes para uma possível estrela do Brooklyn, eu acho que sim, sem dúvida alguma. Concordo. Eu gosto disso. Quando vocês discordam de mim e ficam dando risada da minha cara, eu adoro isso. Não é risada da sua cara, eu concordo com o Fernandão. Eu acho que são dois jogadores ótimos como coadjuvantes, não como estrela. E só para pontuar, já saiu que tanto o Jamoran quanto o Grego estão fora do jogo 2. Maria, temos problemas. Luquiba, Aí pesa. Para jogar em cima de você, então, para a gente fazer uma homenagem ao Fernandão, porque ele disse, quando a gente falou muito de 76ers, ele falou assim, eu não acredito não por conta do joguinho desse Harden. O Harden tá um cocô fedido nesses playoffs, mas muito fedido. E esse último jogo, então, foi horripilante contra o Nets. Se não fosse Maxey, se não fosse Embiid, se não fosse... Esqueci o outro rapaz, Tobias Harris. Se não fosse o Melton, esse time do 76ers tivesse dependendo do Harden, tava na roça e esse Nets passava. Mas o 76ers não foi construído para depender do Harden. Um time que é dependência do Embiid. O Harden é só uma peça complementar. Você tem PJ Tucker, você tem o Tobias Harris, você tem o Maxey, você tem um quinteto que segura a bronca. Quando o Harden não está bem, você tem outros 4 que estão bem e conseguem segurar. Tudo bem que o PJ Tucker não fez nada também. Foi até pior que o Harden, né? Porque o Harden foi ruim, o Tucker zerou. Tudo bem. Mas o Tucker é um bom defensor, pelo menos isso. Sim, ele tem outras funções no time. Mas, cara, eu não tenho como ir contra o 76ers. Para mim, a minha aposta é 76ers fazendo final, né? Chegando longe. A minha aposta, se não me engano, foi Suns e 76ers na final da NBA. Então eu não tenho como falar agora ruim, né, do 76ers. Eu acho que deu sorte no matchup. Esse time do Brooklyn não tem como ganhar do Philadelphia. Eu acho que Philadelphia já está pensando em Boston. E eu acho que talvez não, mas se o Grego ficar fora da temporada, o resto da temporada, eu acho que é o que você falou, é uma final antecipada, talvez. Boston e Philadelphia. Veremos. Patrãozinho, eu vou ser polêmico de novo aqui. Eu falei que o Mitch não é estrela da NBA e por isso acho que o Kevs, na hora que apertar, ele não vai dar muito certo. E o Harden, adoro o Harden, acho figura excepcional, jogador fantástico. Só que é um jogador sem identidade, ele não conseguiu construir uma identidade num time até hoje. Verdade. O cara teve no OKC, teve nos Rockets, está no Brooklyn, agora no Philadelphia 76ers. O cara precisa de um lugar para ele ficar. Um cara como o Harden, ele não é um jogador de compor time. Essa temporada ele está aqui, na próxima ele é o 6º homem de tal time, na próxima... Não, ele é um cara que vai jogar toda hora. Não dá para um cara da carreira como a que o Harden tem já ter jogado em 400 times da NBA. Não dá, ele precisa criar uma identidade para ele em algum time. É por isso que ele não consegue fazer nada. Desde que ele saiu dos Rockets, nunca mais funcionou. Boa, Fernandão, gostei. Eu gosto desses palpites assim. Luquiba, chegamos na NHL. Vamos falar do seu Big Bad Bruins aí, de cara já, porque agora temos um Bruins versus Florida Panthers nessa primeira série aí da Stanley Cup. E esse time do Bruins é histórico. A gente já falou sobre isso no episódio passado. Maior número de pontos, maior número de vitórias. E também é o campeão da President's Trophy, que é o maior. É Presidente, né? É President's Trophy, exatamente.
que é o maior número de pontos aí em todos os times. Aí a pergunta que eu tenho para te fazer: aqui Boston passa, depois passa também, e vai ganhar a Stanley Cup, certo? É isso? Não. Não estou querendo nem falar a questão de superstição, qualquer outra coisa. Antes de até fazer qualquer chaveamento de playoffs ou saber quem que ia passar ou não ia passar, o pessoal já em outro grupo já falava assim para mim: Bruins e Stanley Cup. Aí eu falei: calma, vamos ver qual que é o caminho de Bruins. Se Bruins pegar a Flórida no caminho, vai complicar. Infelizmente aconteceu de pegar a Flórida no caminho, porque o jogo de Flórida encaixa muito bem contra o jogo de Boston. Na temporada regular foram 4 jogos, 2 vitórias para cada lado, sendo que das vitórias de Boston, uma foi no overtime. Então, assim, o Bruins tem dificuldades com esse time de Flórida. O jogo 1, apesar do placar achar que Boston dominou, foi justamente o oposto. Flórida dominou o jogo inteiro. Teve muito azar de não ter conseguido finalizar nas oportunidades e principalmente um frango do Lion. Tomou um gol que, cara, desculpa, goleiro de playoff não pode tomar o gol que ele tomou. A bola passando ali no cantinho ali, não dá. Eu acho que isso fez a diferença. Flórida não conseguiu capitalizar na chance. Boston soube aproveitar quando teve as oportunidades. O técnico do Flórida já disse que vai manter o Lion. Você tem o Bobrovsky no banco, não tem por que você continuar expondo o menino. O menino tem muito potencial, tem. Já fez besteira no primeiro jogo. Deixa ele ficar quieto ali, põe o Bobrovsky, sabe? Você está expondo ele contra o melhor ataque, ou o segundo melhor ataque da NHL, a troco do quê? De repente você toma um 2-0 na série com um placar elástico. Você enterra a carreira do moleque. Então eu acho que essa exposição faz falta. Flórida vai ter uma oportunidade de ouro nesse jogo 2, porque o Boston ainda está sem o Bergeron e o Flórida tem o Bennett de volta. Então, assim... Mas o Bergeron está se recuperando bem e deve voltar pelo menos para o terceiro jogo, né? Pro jogo 3, provavelmente, mas pro jogo 2 já foi... inclusive já está rolando o jogo. O jogo 2, ele está descartado. E o Bennett volta para a segunda linha. E aí, meu irmão, é hora de você ganhar. Se Flórida for para Flórida com 2-0 para Boston, é um buraco que dificilmente vai. Eu não cravo Boston na Stanley Cup, porque diferente de qualquer outro esporte, a NHL para mim é o esporte mais complicado de playoffs, porque depende muito do seu adversário. Você pega séries, não faz diferença nenhuma você jogar em casa ou você jogar fora de casa. Saiu um estudo que dos últimos 120 jogos, 120 séries nos playoffs, 58 o time que jogou fora de casa no primeiro jogo avançou na série. Ou seja, quase metade das séries o time que não tinha um mando conseguiu passar. Então mostra que o mando de campo para a NHL não faz tanta diferença assim. Então depende muito contra quem você vai jogar. Boston pegou Flórida, eu acho que deu azar. Em compensação, tem outros times fortes que se pega Boston, eu acho que Boston passa. Tipo Nova York, o Rangers, por exemplo. Eu acho que o jogo do Boston encaixa contra o Rangers. Apesar de ser um adversário mais perigoso para mim, mas eu acho que para Boston é mais tranquilo. Então depende muito do como vai ser o caminho. Começou mal, teve azar de começar contra a Flórida. Vamos ver qual que é a próxima etapa, se conseguir passar por Flórida. O patrocínio, deixa eu falar duas coisas, né? O Lukiba falando, né, do Bobrovsky e do Lion, né? Cada gol que o Lion tomava, a câmera ia para onde? Obviamente. Sim. Né? E aí é o seguinte, o cara depois vê os highlights do jogo, vai ver o quê? Ele tomando o gol e a galera mostrando o Bobrovsky lá no banco. Então, de fato, tem o cara lá atrás, vamos fazer o segundo jogo, não sei como é que tá aí, Lukiba, se o Bobrovsky que tá jogando se é o Lion. Não, é o Lion. O Lukiba falou, né, desse encaixe que o jogo dos Panthers tem com os Bruins, mas eu gostei muito também de saber que os Bruins, sem o Bergeron, conseguiu jogar bem pra caramba, né? Conseguiu profundidade, conseguiu montar as linhas mesmo sem o Bergeron. Ainda tá, né, sem o Bergeron nesse jogo 2, mas acho que essa resiliência dos Bruins, ter conseguido fazer um bom jogo sem um dos seus principais, se não seu principal jogador, é um ponto forte para Bruins nessa série. O Lukiba tá fazendo muita graça, mas ele vai ver 2 times dele chegando em finais esse ano, entendeu? Na NBA e na NHL, e vai ver um ganhar, que é o da NHL, no caso. Porque na outra, quem vai ganhar vai ser o nosso Nikola Jokic querido.
eu já aprendi que você tem que ter pé no chão, jogo a jogo. Os times que eu Treino é menos treino. esperava. Os times que eu menos esperava ganharam, os que eu mais esperava decepcionou, então eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência aí com as etapas. Só para fechar, eu sei que a gente já fechou a NBA, já acabou o primeiro quarto de Memphis e Lakers, e Memphis está ganhando 30-19. Boa. Bom, bem lembrado, Luquiba. Beleza, vamos para a segunda disputa que temos aqui na NHL. Tem várias, né? Mas o Luquiba separou algumas pra gente, e uma interessante que é New Jersey Devils contra New York Rangers, uma batalha de Nova York que não vai ser disputada naquele inferno daquele Coliseum, porque agora tem outro estádio que também nem é deles, e eu viajei porque eu tô falando de Islanders aqui agora, então vamos refazer. Vamos falar de New Jersey Devils e New York Rangers, é isso, batalha de Nova York. Teremos uma batalha em Nova York, Luquiba. Como estamos nisso? É que quando a gente fala Nova York, você pode pensar no Island, como você confundiu. Direto. Mas se você pegar nos últimos 20 ou 30 anos, a maior rivalidade foi Rangers e Devils. Né? O Islanders não foi tão relevante nesses últimos anos. E você tem... O Islanders foi relevante lá atrás, quando ganhou 4 títulos seguidos. É isso. Sim. Antes disso, né? E aí você tem o time do Devils, que teve uma temporada fantástica. Quando começou, eu lembro que você perguntou para mim, esse time se sustenta? Eu falei, sim, se sustenta, vai para os playoffs. Não é time de Stanley Cup, mas é time de playoffs. Eu acho que hoje o Rangers tem um time melhor do que o Devils. Tem muito mais jogadores experientes, tem um elenco fantástico e tem um goleiro fantástico. Esse time do Devils vai começar a pegar a casca agora. Essa primeira série provavelmente deve perder para o Rangers. Não vai perder tão fácil assim, eu acho que vai ser uma série bem disputada, provavelmente série de 7 jogos. Mas o que fez a diferença no jogo 1? Por que Nova York atropelou, por que o Rangers atropelou o Devils? Os especialistas. Você vê, o Devils é um time... Não, mas o Devils é um time que no 5 contra 5 é o melhor da NHL. É o melhor time que consegue jogar no 5 contra 5. Aí qual a chance de você conseguir parar o Devils? Os especialistas. É quando você tem um power play ou quando o Devils tem um power play. É a forma que você tem de anular. O Devils foi 0 de 4 no power play. O Nova York foi 2 de 3. Aí, por isso que eu falo, aí tá a diferença. Nova York conseguiu um gol, logo em seguida o power play 2-0. Aí você põe toda a pressão no outro time começa a ter que se arriscar mais, e aí o jogo provavelmente muda a temperatura do jogo. E aí o Rangers passou o trator. Eu acho que Devils precisa ajustar melhor isso. Você não pode tomar 2 gols em 3 oportunidades de power play. Você precisa aproveitar as suas chances, porque 0 de 4 você não vai conseguir ganhar a série. É que esse time do Rangers realmente é muito talentoso também, né, Fernandão? É o Panarin, é o Caco, é o Patrick Kane que foi para lá, o Tarasenko. Esse primeiro jogo com 4 assistências, né, também. Então, é um time muito talentoso. Aí é difícil, né, Fernandão? Eu acho que assim, né, a gente falou muito dos Devils aqui durante a temporada. De fato, é uma temporada de sonho dos caras. E aí, com esse aproveitamento que o Luquiba trouxe, né, no power play para os Rangers e o não aproveitamento no power play para os Devils, eu não sei o quanto que talvez Devils vai tirar um pouco do pé para evitar situações de power play contra, né? Eu acho que esse é um lance que vai meio que azucrinar a cabeça dos caras dos Devils para essa partida número 2. De fato, o 5-1, né, o placar do jogo 5-1 para os Rangers não reflete o que foi o jogo de fato. Eu acho que o grande lance está nisso que o Luquiba falou, aproveitamento em power play fez total diferença nesse primeiro jogo, mas ainda assim, também estou com o Luquiba com vocês. Para esse ano, para essa temporada, os Rangers ainda são superiores e vão levar essa batalha do Rio Hudson aí. Gostei desse nome, gostei muito desse nome. Beleza. Que também não tem... Não, tá certo. Não vou falar mais besteira, não. Chega de errar a geografia aqui. Beleza, vamos para mais uma série que tem estreante em série. Seattle Kraken versus o glorioso Colorado Avalanches da Ana. Então temos o atual campeão lutando contra um estreante aí. E é algo para se olhar. Esse Kraken que, querendo ou não, foi surpreendente essa temporada.
porque a gente discutiu muito sobre o Kraken quando teve o draft de expansão, que a gente falou, opa, eles podiam ter feito um time melhor, mas não fizeram um time pensando no futuro. Mas o futuro já chegou em 2 anos? No segundo ano da liga? Como assim? Não. Esse foi um erro meu. Eu falei que o Kraken era um time que não ia chegar aos playoffs e conseguiu chegar, e chegou até com folga, né? Eu acho que aí foi uma surpresa mesmo. É um time muito bem equilibrado, mas você não vê um time talentoso para profundidade de playoff. Me surpreendeu muito esse 1-0. 1-0 na série, muito em torno por conta do Grubauer, teve um jogo fantástico, conseguiu anular, né, defesas chaves em cima de Colorado, só que eu não consigo ver Seattle vencendo uma série contra Colorado. O time de Colorado é muito, muito superior a esse time de Seattle. Eu tinha apostado em varrida de Colorado, mas ainda assim não acho que a série está complicada, mesmo sem o Landeskog. Eu acho que ainda Colorado tem totais chances de vencer tranquilo essa série, porque eu não vejo o Grubauer fazendo o que ele fez no jogo passado na série inteira. E esse time de Seattle não tem uma defesa muito forte para isso. É um time muito bem balanceado na frente. Você tem as 4 linhas muito bem construídas. Mas o sistema defensivo depende muito do jogo ofensivo. E eu não vejo esse time conseguir parar Colorado toda a série. Eu acho que Colorado tem um ataque explosivo, e aí você faz 1, 2, e aí você perde o jogo, e assim, consequentemente, você perde a série. Então eu acho que ainda está tranquilo para Colorado, mas tem que abrir o olho, porque Seattle chegou nos playoffs, e não chegou nos playoffs por sorte, chegou por competência. Então tem que tomar cuidado. Fernandão, eu acho que... E outra também, né? Em cima de tudo isso que eu falou, temos a questão de Colorado ser o contrário do seu glorioso Clayton Kershaw, né? Que o Clayton Kershaw, no caso, é um leão de temporada regular e uma tchutchuca em playoffs. A gente sabe que o Avalanche tá um pouco mais para tchutchuca em temporada regular, mas fica mais leãozinho em playoffs. Então tem que ficar de olho aberto, né? A Colorado passou por muitos problemas de lesão durante a temporada regular, né? Durante bastante tempo o time ficou fora dos playoffs. Ali na reta final os caras voltaram e aí o time conseguiu se recuperar. Ô, Patrãozinho, eu acho que, sem desmerecer a campanha que o Seattle fez, mas eu acho que o Kraken está nesses playoffs muito por conta de Calgary, Nashville e St. Louis terem perdido a mão, né? A gente está falando de 3 times que fizeram playoff na temporada passada e que nessa temporada, St. Louis pelo menos foi uma temporada lastimosa, Nashville também não fez nada demais, Calgary ainda brigou ali até o finalzinho para tentar uma vaga de wildcard, mas acho que passa muito essa presença do Kraken nos playoffs, passa muito pela falta de competitividade de pelo menos esses 3 times. Não, os Ducks já estão um tempinho. A ausência dos Ducks também, né? Com certeza. Nas últimas 5 temporadas, né? Tá certo. Mas eu acho que isso, e aí, assim, se eu não me engano, na temporada passada, o Colorado também perdeu o primeiro jogo da primeira série de playoffs. Então, nada para se apavorar em Colorado, vai conseguir passar, possivelmente faça aí um 4-1, 4-2. Kraken não vai se sustentar aí nessa série, não. E eu queria dizer mais, esse Ducks aqui, Fernandão, já tá fora dos playoffs há muito mais de 5 anos, porque esse logo nem existe mais. Então esse Ducks aqui tá muito mais. Tem que voltar com esse daí para esse daí ser bom. Também acho. Existe. Não é o oficial, mas ainda eles jogam. Então, é retrô. Beleza. Luquiba, eu vou deixar o melhor pro final. Então, vamos falar da batalha dos 2 times. Um que já foi de Minnesota e outro que é de Minnesota. Então, eu gostei como você colocou aqui. Então, Dallas Stars e Minnesota Wild. Eu torço pro meu Wild de Kaprizov. É isso. Bela Cara, camisa, aliás. Eu já tinha dito que me encanta muito esse time de Minnesota. Eu falei isso temporada passada. Não sei se foi temporada passada ou retrasada que o Kaprizov foi o calor do ano. É um time que tem... Sabe, aquele time que você vê jogando, você fala, se encaixar uma coisa ali, é um time que consegue chegar lá. Por muito tempo, como o Fernandão disse, foi uma briga muito forte entre Colorado, Dallas e Minnesota para quem ia encabeçar a divisão. Só no finzinho que, né, Colorado embalou e aí conseguiu passar. O time de Dallas, para mim,
há 2 anos vinha sendo decepções. Eu apontava que era um time forte e aí o time pipocava. Esse ano, quando eu baixei as expectativas, o time foi lá e me surpreendeu. Mas assim, na série eu acho que Dallas tem vantagem. Eu acho que encaixa melhor Dallas contra Minnesota. Minnesota é um time muito dependente do power play. Né? É um time que no 5 contra 5 é fraco contra Dallas. E aí você vai depender do power play. Eu acho que isso, para uma série, é complicado você ter essa dependência. Só que você tem uma vantagem. O Pavelski, que vem sendo a âncora desse time aí de Dallas, se machucou. E não sei se volta. Né? Então talvez a ausência dele pode ser que equilibre essa série. Eu acho que é uma das poucas séries que eu não vejo um favorito. Eu acho que é uma série de 7 jogos e qualquer um dos que ganhar, para mim, não vai ser surpresa. Diferente de outras séries que você analisa, que você fala, Carolina contra Islanders. A gente não trouxe essa série porque, para mim, Carolina varre Islanders. Eu acho que são séries menos competitivas. Essa, eu acho que é a série mais competitiva das 8 aí que tem. Aliás, Fernandão, queria até comentar isso aqui com você. A gente falou, não sei se foi na última temporada ou na penúltima, que a gente falou assim que a janela de Dallas estava fechando. A janela de Dallas segue fechando e os caras estão no playoff de novo e jogando bem. É impressionante. A gente só erra aqui, a gente só fala merda, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não, tá fechando devagarzinho, é por isso. Tá... Não é aquela batida de porta quando passa o vento, é só... Porta do metrô tá fechando, chega alguém, põe a mão ali, bate e volta. Mais ou menos isso. Boa, Luquiba. Não, o Luquiba destacou, né, o equilíbrio dessa série e o equilíbrio a gente já viu no primeiro jogo, né? Duas partidas tiveram prorrogação, Edmonton e Kings e Minnesota e Dallas. Só que lá em Edmonton foi uma prorrogação só e nesse jogo foram 2 prorrogações, com o Philip Gustafsson fazendo 51 defesas durante todo o jogo. Recorde. Então, assim, atuação espetacular do goleiro do Wild. E, de fato, acho que esse equilíbrio vai se repetir durante toda a série. Muito bom. Então, o melhor fica para o final. Vamos falar, então, da vitória do glorioso Los Angeles Kings do Fernandão para cima do Oilers. É o Baltimore Oilers, né? É Baltimore Oilers, né, Fernando? Baltimore Oilers, é isso. E Edmonton Orioles. Isso. Do Edmonton Oilers, que tem possivelmente os 2 melhores jogadores da atualidade, com o McDavid e o Draisaitl. Mas é um time que tem os 2, e é isso, né, Luquiba? Mas pelo menos tá indo. E falta logo esse time canadense para ganhar uma Stanley Cup. Será que vem? Será que o Kings vai falar não? Então, esse time do Oilers, antes de começar os playoffs, eu li muito insider dizendo Oilers está na Stanley Cup, esse ano é o ano, 150 pontos do McDavid, vai conseguir levar esse time para lá. Só que esse time de Edmonton, a gente fala mais de uma década. É um time ofensivo e tem problemas lá atrás. Não adianta você fazer 5 gols todo jogo se você toma 6 gols todos os jogos. Não adianta. Melhorou. Você conseguiu trazer um defensor, agora me fugiu o nome dele, que teve uma temporada fantástica. Você trouxe o Skinner, que parece que deu jeito ali no gol do Edmonton, só que começou o primeiro jogo, já tomou um frango ali, sabe? Então, assim, mas a realidade é essa. Não se sustenta ainda. Eu ainda não acho que esse é o ano para Edmonton. Eu ainda não aponto Edmonton vencendo esse ano. Eu coloquei Kings vencendo essa série. Kings é um time que não tem nenhuma estrela. Pode falar, mas e o Kopitar e tal? Eu digo, você pega os 20 melhores jogadores hoje da NHL. Você não vai falar nenhum do Kings nessa lista dos 20. Então, assim, é um time que é muito, muito bem construído, é um time muito defensivo, é um time que sabe ali jogar, cansar o adversário e ali, na hora que você precisa matar o jogo, você mata. Eu nunca esqueço o jogo dessa temporada Boston e Los Angeles, que Boston fez isso o jogo inteiro. Amassou, e Los Angeles lá, quietinho, cansando. Conseguiu contra-ataque, foi lá e matou o jogo.
esse é o time de Los Angeles. É um time que consegue fazer isso. E aí você pega Edmonton como primeira série, eu acho que foi muito bom para Los Angeles isso, porque esse esquema de jogo de Los Angeles encaixa certinho contra o Edmonton. E aí você tem o Kopitar e o Danault, que são dois centrais dos mais defensivos da liga. Tirando eles, talvez, o Bergeron e mais um outro que me fugiu o nome agora. Mas são caras que prezam pela defesa, não são tantos ofensivamente destaque. Eu acho que encaixa muito bem e não me surpreenderia aí o Los Angeles passando nessa série. E aí, Fernandão, você vai confiar no seu Los Angeles? Não, eu vou confiar porque eu falei que Los Angeles só perde para o Vegas na próxima rodada. Acho que passa. E essa, coincidentemente, é uma das duas séries que se repete, né? Da temporada passada para essa. A gente tem Toronto e Tampa Bay, como série que aconteceu na temporada passada, e esse Kings e Oilers. E mais coincidência ainda, primeiro jogo da temporada passada, 4-3 para os Kings, e nessa temporada, 4-3 para os Kings de novo, só que naquela temporada os Oilers venceram a série. Só fazer uma defesa aqui de um grande jogador dos Kings. Lá vem ele. Não, mas é sério, porque o que ele fez nessa temporada, só Luke Robitaille tinha feito. Mais de 40 gols numa temporada só, o Andrew Kemp, que tá jogando muito já, tem bastante tempo, e nessa temporada foi um dos caras principais. Acho que tem aí... A gente pode não ter ninguém nos 20 melhores da liga, mas eu acho que no one-timer do Kemp é um negócio fora do comum que o cara consegue fazer. E me chamou muito a atenção para esse primeiro jogo contra Oilers a capacidade do time dos Kings correr atrás. O time empatou o jogo, faltando 16 segundos, perdia por 3-1. Foi uma recuperação total do terceiro período, coisa que não é comum na temporada regular dos Kings, né? Os Kings geralmente abriam muito no primeiro e segundo período, chegava lá no terceiro período, perdia jogos, que às vezes estava ganhando de 4, 3 de vantagem. Então essa recuperação no terceiro período me chamou muita atenção, e mais ainda, né, com esse gol no finalzinho, 16, quase 15 segundos para poder acabar a partida, o time foi lá e empatou com o gol do Kopitar. E aí depois o Iafallo faz o gol da vitória no power play, coisa também que foi um problema para os Kings nessa temporada inteira, aproveitamento de power play foi péssimo, e aí na prorrogação o Iafallo consegue fazer o gol da vitória. De novo, vai ser uma série 4-3 para os Kings, mas vai ser só isso mesmo em 2022 e 2023, mais nada. Eu acho que o Kings não leva essa série, não. Eu acho que o Kings muito inconstante, cara. Muito inconstante. E eu quero um time do Canadá vencendo essa porra, e eu queria que o McDavid levantasse essa caralha, porque ele merece, ele é o melhor jogador que nós estamos vendo jogar. Porque eu não vi o Gretzky. Você viu o Gretzky, Lukiba? Não. Também não. Então o McDavid é o melhor. Tá vendo aqui agora, ó. Olha ele aqui, ó. Infelizmente, que temporada bosta, né? Infelizmente eu tenho que concordar com o Teteu quando ele diz que o Avizinho é o melhor jogador que ele viu jogar. Eu também concordo. É o melhor jogador que eu vi jogar. O McDavid vai... O Avizinho. O McDavid vai talvez ser maior do que isso, mas ainda não é. Então ainda fico com o Avizinho. Não, tô com vocês. Eu ia fazer o TG Spread, mas Vegas não liberou as odds ainda para campeões do Stanley Cup, então nós não vamos falar disso agora. E tá certo Vegas de fazer isso, tá muito certo Vegas de fazer isso. Então nós vamos direto para a dica e vamos encerrar essa bagaça. É isso. O que vai o caro? Prometi. Tendo uma dica, eu assistiria. Mas eu nunca pensei que um dos maiores shoppings de São Paulo, uma das maiores redes de cinema do mundo, fosse me sacanear de uma forma tão gritante como essa. Peguei na porra do Cinemark do Center Norte, não estava passando Air. Para minha sorte, como nós somos um grupo de muitas pessoas, você foi ver Air. Então, comente para nós sobre esse baita filme. Eu já li tudo quanto é. Eu estou assim, ó, ansioso para assistir, mas dê a nossa dica. Antes de dar a dica, eu só quero dar os méritos para Jó, porque
foi dela a ideia de assistir o Air, não foi minha, por incrível que pareça. Ela chegou e falou, puta, fala bastante de marketing, fala bastante de publicidade, é o meu trabalho, eu quero ver. Né? Então a gente foi por conta dela, não foi nem por conta minha mesmo, de vontade de assistir. Cara, o filme, ele mostra um período da NBA que a Nike não era nada no basquete. Você tinha a Converse, que não dominava o mercado naquela época, você tinha a Adidas, que era a segunda maior, e você tinha a Nike, que não tinha nem 20% do mercado. Então, quando a gente falava Nike, ninguém pensava Nike basquete. Todo mundo pensava Nike corrida. E aí eles mostram a parte interna como um olheiro, né, porque o Vaccaro, ele é um olheiro naquele momento, como ele mudou o curso de uma marca. Né? A visão que ele teve do tipo, esse é o cara, vamos apostar as fichas nesse cara, porque esse cara é o cara. Quando ninguém falava de Michael Jordan ainda. Naquela época, no draft, pós-draft, ninguém falava quem é Michael Jordan. Todo mundo falava do Olajuwon, esse cara vai ser o cara. Né? Ninguém falava do Jordan, todo mundo falava, o Jordan só tá aqui porque ele acertou uma bola no buzzer beat ali, que deu o título para a Universidade de Carolina, porque o resto, quem que é esse cara? Né? Então, assim, o Vaccaro simplesmente falou, vamos postar as fichas nele. Eu não vou dar spoiler do filme, mas é basicamente isso. E isso mudou o curso da franquia, da marca. E também mudou para os jogadores, né? Porque isso eu posso falar porque é comum conhecimento. O fato de você ter o Air Jordan, a marca Air Jordan dentro da Nike, o Jordan conseguiu um contrato de tênis que na época ninguém nunca tinha conseguido. Conseguiu participação nas vendas, algo que até então não existia. Os atletas recebiam o patrocínio pelo tênis, até poderia desenvolver um tênis ou outro específico para o atleta, mas o atleta não recebia comissão pelas vendas disso. E o Jordan conseguiu nesse acordo isso. E isso mudou completamente o futuro dos atletas, que começaram a conseguir lucrar em cima da própria imagem. Porque antes eles pegavam um dinheiro, era isso, beleza, se vendia, se não vendia, tanto faz para o atleta, a marca conseguia ganhar horrores em cima disso, e o atleta ficava só com aquele chequinho ali no começo. E aí isso mudou muito. Aí depois quem assistiu o filme vai ver os números e vai ver que é impressionante mesmo. Então, assim, vale muito a pena. O único spoiler que eu dou é assim, não vão com o pensamento do tipo, vou ver o Jordan. O filme não é sobre o Jordan, tanto que as cenas que o ator que faz o Michael Jordan não aparece nem o rosto, só aparece, tipo, costas, cabeça, porque o foco não é esse. O foco é contar a história da Nike e a história da mãe do Jordan. Esse é o grande foco. A baleia chegou aí. Exato. Então, o foco é isso. É contar a história da Nike, como 4 peças da Nike. O Vaccaro foi o Vaccaro, o Rob Stresser, o Phil Knight, né, o dono da Nike, e o David, fugiu agora, o Peter Moore, que foi o cara que desenvolveu, né, o tênis. Como esses 4 caras conseguiu mudar a história de uma marca dentro de um esporte e, consequentemente, o esporte. Então, vale muito a pena para ver isso. E eu tenho uma segunda dica. Antes de você dar a segunda dica, Luquiba, eu preciso complementar um negócio sobre Air, sobre Jordan, e o Fernandão também tem algo para comentar sobre isso. Quando falam que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, no caso o Phil Knight caiu 2 vezes, né? Porque ele teve Jordan e LeBron. Então, parabéns ao Phil Knight. Esse é o spoiler que você está dando na minha segunda dica. Por isso que eu queria só colocar a segunda dica. Tá, entendi. Mas peraí, só mais um minuto. Não, vai, então fala. Não, desculpa. Porque assim, não é só o Phil Knight. É o Vaccaro. Sim. Ele passa pelo Kobe Bryant, ele passa por LeBron James, ele passa por vários nomes. Desgraçado, tá bom? Sim, o Tony Vaccaro é um grande desgraçado. A segunda dica existe um 30 for 30 dele, para quem quer conhecer a história dele, que é Soul Man. Eu não sei se está aqui no Brasil, eu vou ser bem honesto, provavelmente está só... eu acho que hoje não está, eu acho que hoje é só pago, mas vale muito a pena porque você vai conhecer a história do Vaccaro, porque o Air começou ali com o Jordan, mas não terminou no Jordan. Teve todo um desdobramento que o cara fez pelo esporte, foi fantástico. Agora podem complementar. Inclusive essa mudança que tem
do próprio Kobe, de Nike para Adidas, Adidas para Nike, uma bagunça que teve, esse rolo todo. O Sonny Vaccaro, você vê como ele é uma pessoa sacana, desgraçada de sacana. Eu acho que ainda está disponível, se não está disponível, eu acho que entrará no Star Plus em breve, porque é um dos documentários que eles mais, uns 30 for 30 que eles mais exibiam, pelo menos. Se não tiver, eu vou procurar algumas dessas dicas antigas que a gente já deve ter falado disso, para colocar. Pelo que eu vi, acho que no Amazon dá para você comprar, para assistir pelo Amazon. Só que é caro. Sim, é caro. Só que é caro, sempre é muito caro. Mas, enfim, é muito interessante. Complementando isso que do que acabou falando, eu acabei falando do LeBron ali no meio também, mas o ponto que eu queria falar é assim, existe uma revolução na indústria do tênis como um total por conta disso. O Jordan, quando alguém fala de marca, como fala? Air Jordan é uma marca superestimada. Meça suas palavras, parça. É a primeira coisa que eu falo. Porque, assim, ele setou moda, ele trocou, ele mudou a visibilidade no esporte, uma cultura, ele moldou muita coisa. E eu acho que, pelo que o Luquiba tá falando e pelo que eu já li, o filme vai setar muita expectativa, então meça suas palavras para falar de Air Jordan aqui na minha frente. Seguindo para isso, o Jordan 1, que provavelmente é o que vai mais ser dito ali no filme, não sei ainda, não quero que você nem fale, Luquiba. Mas, enfim, o Jordan 1 muda muita coisa. Mas depois tem o Jordan 3, do Tinker Hatfield. E se você quiser saber mais histórias sobre o Jordan 3 e sobre o Tinker Hatfield, que é um puta de um designer desgraçado de bom, procura uma série chamada Abstract, na Netflix. O 3º ou 4º episódio fala sobre a história do tênis, do Jordan 3. É incrível. E mostra todo o processo de criação. Eu acho que eu já dei essa dica aqui lá no passado, porque eu acho essa série Abstract incrível. Eu gosto dessa história de design, então vale a pena vocês assistirem. E é isso, queria complementar. Então temos esses 3. Eu falei do Peter Moore, porque além de ele ser o designer do Jordan 1, ele também foi o cara que teve a ideia de colocar a silhueta do Jordan ao invés do logo. Então, assim, ele foi impactante 2 vezes, né? Tanto na construção quanto depois na marca. Mas muito, muito, muito bem lembrado, Luque, importante. Fernandão, eu te tesourei não sei quantas vezes, mas vai lá, vai fundo. Você tá mudo para mim, Fernandão. Tá mudo, Fernandão. Tá mudo. Não. Tá mudo, continua mudo. Não. Tá mudo. Que maravilhoso. Deve ter desligado. A tesourada foi tanta que até desconectou. A gente atrapalhou tanto que desconectou lá em Brasília o áudio do Fernandão. Minutos de silêncio. Vocês estão ouvindo? Agora não, também. Que eu não ouço vocês. Agora eu ouço. Agora estamos te ouvindo. Agora a desgraça voltou. Filha da puta. Eu ia falar só de alguns assuntos tangenciais a esse daí, que eu, como sou sempre atrasado em séries, eu vi aquela série dos Lakers lá na HBO Max, né? Uhum. E um dos episódios é uma abordagem do cara da Nike no Magic Johnson oferecendo o tênis para ele poder usar e tudo mais, e ele recusa e vai usar o Converse, né, que é o que o Luquiba falou, que era a marca que dominava a NBA. E é legal que quando o Magic Johnson recusa a proposta da Nike, aparece assim uma legendinha, né? Perdeu 300 milhões de dólares de grana na carreira por conta de ter recusado. E a outra coisa, acho que é muito legal dos tênis de basquete, no geral, hoje, né? A gente está vendo tênis para diversos jogadores, né? Linhas de tênis de diversos jogadores, é o fato de o calçado do basquete te permitir usar no dia a dia. Porque não adianta você fazer uma chuteira massa de futebol, uma chuteira massa de beisebol, que você não vai sair na rua com aquele trem no pé. Não tem como. Você não vai usar aquilo ali. Por mais legal que seja o calçado, você não vai conseguir usar aquilo no dia a dia. E o calçado e o tênis de basquete te permite isso. E aí, esse é o grande lance, né? O calçado transcende o esporte. Ele sai da quadra e vai para o dia a dia e vira o que vira o Jordan ganhando bilhões de dólares com a marca dele de tênis. E o Fernandão,
o filme fala sobre isso, sobre essa pegada, porque até aquele momento, quem tinha o tênis de basquete era só para jogar basquete. Porque a NBA tinha regra de coloração, tinha que ser não sei quanto por cento branco, tal, não sei o que lá. Então não tinha um atrativo, né? Então o Jordan quebrou vários paradigmas, eu também não vou dar spoiler, quais foram esses paradigmas, assistam o filme, por conta disso. Porque mudou, entre outras coisas, isso. Esse pensamento que você falou. Então o tênis parou de ser visto só como um tênis para praticar esporte, virou um acessório de moda. Sim. É isso aí. É muito interessante, eu gosto desse papo muito. Inclusive, eu já dei uma dica aqui sobre a história da Indy One. Eu acho que foi uma dica sobre a história da Indy One. Vale Netflix. muito a pena também assistir. É legal pra caramba. Exatamente. É muito bom. Mas é isso. Esse spoiler eu posso dar, porque isso também é de comum conhecimento. A Nike comprou a Converse. Sim. Para você ver o quanto em menos de 2 décadas, o quanto virou o jogo. A Converse tinha mais da metade, né, do mercado, isso em 84, eu acho, 80, por aí. Em 96 a Nike comprou a Converse, para você ver em tão pouco tempo como virou o jogo. Exatamente. É muito interessante, esse mundo é muito interessante, e também é muito interessante como a Nike, em meio a milhões de denúncias de trabalho escravo infantil, consegue se reinventar e consegue ser foda pra caralho, ser gigante e tá na boca de todo mundo. Ai, que delícia! Que podcast. Eu vou dar uma dica então, patrãozinho. Você citou esse lance aí da Nike, né? Explorar trabalho infantil e trabalho análogo ao escravo. Eu convido a todos os nossos espectadores e ouvintes, se puderem, visitar a China. E vocês vão mudar a opinião de vocês sobre a pirataria. Pessoas, Fernandão, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente se encontra. Não se esqueçam aqui, ó, de entrar no apoia.c/TZNopan 2023 e nos ajudar com o maior projeto desta bagaça. Semana que vem estamos de volta. Espero que com menos de 1h30 de duração. Foi longo esse, nos empolgamos. É playoffs, a gente se empolga mesmo. Mas é isso. Beijo grande no coração de vocês. Venham nos encontrar semana que vem e tchau.